Olá, para quem não me conhece, sou Alan Kennedy, professor de filosofia da Rede Estadual de Minas Gerais. Como eu já tenho dito nos vídeos anteriores, em função do Covid-19, o Estado, de Minas Gerais resolveu assumir as teleaulas como forma de trabalho na educação. Então, desde o dia 18 de maio, se não me engano, a gente vem trabalhando de forma remota, sem contato com os alunos, e para isso, para facilitar a vida, podemos dizer assim, o Estado criou um PET, que é um plano de estudos tutorados, onde a gente trabalha toda semana um tópico diferente com os alunos. No caso de filosofia, do segundo ano, na verdade todos os PETs já estão no segundo volume, e aí hoje nós vamos iniciar a semana 1 deste PET, com o tema Natureza e Cultura. O que acontece? Eu já gravei um vídeo, foi o último vídeo, se não me engano, que eu postei, que fala a respeito já dessa temática, que foi Cultura e Natureza, parte 2. Como a primeira parte falava sobre o existencialismo propriamente dito e fenomenologia, eu resolvi gravar um falando sobre a questão da cultura como forma de trabalho, como característica própria do ser humano em detrimento do comportamento animal. Falei sobre os tipos de inteligência, o que difere, a questão do comportamento instintivo, contei os relatos das meninas lobo, o relato da Anna Keller também, que foi uma menina que nasceu cega, surda e muda. Dei uma passada bem rápida, bem superficial sobre o Enigma de Caspar House. E aí nesse vídeo anterior eu discuti um pouco a respeito do que caracterizava a ideia de cultura e natureza. E aí o seguinte, no PET agora da primeira semana, ele vai basear no texto do Michel Onfray, um texto de 2001. Aqui no PET não fala de onde, qual livro ou revista que foi tirado e editora, alguma coisa nesse sentido. Só falou que ele falou que é uma citação, um fragmento de um texto de 2001 e que é da página 30 a 34, mas ele não fala de onde que é. E aí ele vai trabalhar sobre a questão do comportamento animal e o comportamento humano. Eu não vou prolongar muito não, apesar que já tem quase 3 minutos de vídeo, mas assim, o que acontece? Basicamente, ele está falando sobre as diferenças entre seres humanos e os demais animais. Ele vai como exemplo, ele vai dar o exemplo do babuíno, do orangotango, do chimpanzé, que são primatas que nós vulgarmente chamamos de macacos. O que acontece? Ele vai falar que, basicamente, se a gente for parar para pensar, analisar um pouco mais de perto, mas mesmo assim de forma um pouco simplificada, a gente vai ver que não tem tanta diferença no comportamento deles em relação aos seres humanos. E aí ele vai levantar o que diferencia, Primeiro ele fala que é uma linha muito tênue em seres humanos inseridos totalmente no que nós chamamos de cultura e seres humanos que estão mais próximos do comportamento animal. Eu não gosto de usar a palavra evoluído, porque, como eu tinha dito no vídeo anterior, todos os animais eles estão no top, podemos dizer assim, no topo da escala evolutiva dentro da sua espécie. Todos esses animais, todos não, mas grande parte evoluiu, desde da era primitiva. Então nós não podemos dizer. O que modificou foi que o ser humano ele desenvolveu a cultura e a partir disso ele conseguiu desenvolver o que nós chamamos de técnica, A cultura possibilitou o surgimento o desenvolvimento da técnica, podemos dizer assim. E aí isso que vai caracterizar as diferenças. Mas é interessante porque ele vai falar sobre algumas características, por exemplo, como as necessidades espirituais. O ser humano é um ser que produz, É um ser que busca religião. Os animais eles não têm essa capacidade de perceber, Pelo menos a gente acha que não. Ele vai falar sobre a questão dos valores morais, valores políticos, estéticos, filosóficos. Tudo isso pertence à cultura, ao ser humano. Podemos entender, como eu tinha dito no vídeo anterior, que o ser humano é um animal simbólico, ou seja, é um animal que produz simbologias. E tudo que está relacionado à simbologia é relacionado aos seres humanos, diferente dos animais. E aquelas pessoas, e quando eu disse que aquele que adentrou mais dentro do universo da cultura, aquelas pessoas que buscaram compreender a fundo as coisas, estudaram, interpretaram, elas vão ter essa dimensão do que nós podemos entender humanidade de forma um pouco mais arraigada nela. E tem pessoas que elas vivem apenas pautadas no senso comum. E muitas dessas pessoas, elas têm uma proximidade muito grande com o comportamento animal ainda.
no que diz respeito à sexualidade, à questão da alimentação, etc, né? Eu gosto de dizer que o sexo é aquilo que nos distancia, mas ao mesmo tempo nos aproxima dos demais animais. É uma necessidade, porém o ser humano ele vai sofisticar, né, a questão do sexo. É, a gente pratica sexo estritamente por prazer. Não é que os animais não praticam sexo por prazer, mas a necessidade primordial de um animal é a reprodução. E o sexo ele vai ter essa função. O prazer é uma extensão do que seria o sexo, até para uma forma de biologicamente as pessoas praticarem. Mas nós, para uma pessoa que, por exemplo, que não tem vontade nenhuma de exercer a paternidade ou a maternidade, essa pessoa ela não tem ligação da questão da paternidade com um ato sexual. Ela pratica o sexo mesmo se ela não tem intenção de ter filhos. Então, assim, é uma expressão afetiva, é uma questão de fetiche. O sexo ele vai muito mais do que apenas ali o ato. Então, assim, essa capacidade de sofisticar ou de desenvolver fetiches, né, não só no sexo, como na alimentação, na conduta, no comportamento, é próprio do ser humano. Não é uma coisa que está inserida que a gente, pelo menos, não consegue perceber no reino animal. Mas, assim, no mais, eu não vou aprofundar muito a respeito disso, porque, como eu disse, eu já trabalhei esse tema nos vídeos anteriores, e eu acho que seria mais interessante, né, se vocês dassem uma passada lá e vissem, né, se vocês não viram ainda. Então, no mais, paz e bem a todos, fiquem bem, tá? E a gente se vê nos próximos vídeos.